E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver um estudo bem curioso, onde inteligências artificiais foram colocadas em simulações de guerra, e em muitos casos, elas escolheram a escalada nuclear em vez de diplomacia. Também vamos falar de um carro elétrico capaz de gerar a própria energia diretamente do sol e agora está entrando em produção em massa nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Austrália, a polícia já está usando drones operados a centenas de quilômetros de distância para responder a crimes e emergências em tempo real. E obviamente também temos mais modelos de robôs humanoides começando a trabalhar em fábricas reais. E no maior acelerador de partículas do planeta, cientistas criaram um pequeno robô que é capaz de explorar as tubulações extremamente estreitas para poder ajudar a manter o grande colisor de hadrons funcionando plenamente. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Eu sei, confesso que nos últimos episódios tenho falado bastante, falado até demais, de robôs humanoides. Mas é exatamente isso que o mundo está produzindo de forma acelerada. E entender o que está acontecendo nos ajuda a entender também o possível futuro que já está chegando. O grupo BMW, por exemplo, anunciou um novo projeto piloto na sua fábrica em Leipzig, na Alemanha, onde já está testando o robô humanoide chamado de Aeon. A ideia dos caras é ambiciosa, usar robôs de forma humana para poder executar tarefas pesadas e repetitivas dentro da produção automotiva, tarefas essas que eram exclusivamente feitas por seres humanos. O Aeon foi desenvolvido em parceria com a empresa suíça Hexagon Robotics, que foi projetado para atuar principalmente na montagem de baterias de alta tensão usadas em veículos elétricos. Essas tarefas exigem precisão, força e repetição constante, e é exatamente o tipo de trabalho onde os robôs podem ter grande vantagem. O projeto faz parte de uma estratégia muito maior da BMW chamada de IA física. Esse conceito busca conectar a inteligência artificial digital com as máquinas que operam no mundo real. Em vez de apenas analisar os dados, a IA passa a controlar diretamente os robôs e os sistemas físicos dentro das fábricas. Antes de chegar ao chão da fábrica, porém, o Aeon passou por um treinamento intensivo em ambientes virtuais. Usando plataforma de simulação da NVIDIA como o Isaac Sim, o robô aprendeu habilidades de locomoção, navegação e manipulação de objetos em mundos digitais que replicam exatamente a fábrica real. Esse treinamento em simulação reduz drasticamente o tempo necessário para preparar o robô. O que antes poderia levar meses, agora pode ser feito em poucas semanas. No mundo real, o Aeon utiliza um conjunto avançado de sensores e câmeras que capturam os dados espaciais do ambiente ao redor. Essas informações são processadas em tempo real por computadores embarcados no robô. Esses são baseados no chip Jetson Orin também da NVIDIA, permitindo que a máquina tome decisões e execute as tarefas com precisão. O sistema também pode se conectar a gêmeos digitais da fábrica. Se os testes continuarem com bons resultados obtidos como os de agora, a BMW planeja expandir o uso desse tipo de robô para diferentes áreas da sua produção. E aí, já se perguntou até que ponto essas máquinas podem substituir as tarefas humanas mais complexas, as que são mais difíceis de realizar? Algumas startups já estão tentando acelerar essa transição aí muito mais rápido do que a gente estava imaginando. Em vez de focar em demonstrações chamativas, a empresa Nubble Machines, sediada na Califórnia e formada por ex-engenheiros da SpaceX, decidiu colocar o seu robô diretamente para trabalhar na indústria. A companhia foi fundada há apenas 18 meses, mas já está chamando bastante atenção por trás dos bastidores. Seu time reúne engenheiros que trabalharam em empresas além da mencionada SpaceX, também tem ex-pessoal da Apple, NASA e Caltech. A empresa revelou que o seu robô humanoide principal já foi implantado em operações industriais de uma grande companhia, embora o nome do cliente ainda não tenha sido divulgado. O foco do projeto não é a estética ou o comportamento humano. O objetivo é executar tarefas que a própria indústria descreve como monótonas, sujas, perigosas e em declínio. Trabalhos esses que muitas empresas estão tendo dificuldades em preencher com mão de obra humana. O robô consegue carregar até 27 quilos, pode operar por aproximadamente 5 horas com uma única carga e consegue se mover muito bem em locais caóticos como canteiros de obras, por exemplo, subindo escadas e atravessando estruturas metálicas. Tudo isso é controlado por um sistema de IA embarcada executado em um único computador NVIDIA Jetson Orin, que coordena o movimento completo do robô. Segundo a empresa, o sistema usa um modelo de controle corporal orientado por inteligência artificial, que permite ao robô aprender novas tarefas observando as demonstrações humanas. Usando simulações baseadas na plataforma NVIDIA Isaac, o robô pode adquirir novas habilidades em poucas horas, um processo muito mais rápido do que os sistemas tradicionais de automação industrial.
Claro, esses detalhes chamaram bastante a atenção do setor, mas construir um robô capaz de carregar peso ou operar máquinas é apenas parte do desafio. O verdadeiro objetivo de muitos engenheiros é muito mais ambicioso: criar máquinas capazes de entender a nós, seres humanos. E para isso, alguns pesquisadores estão criando enormes bancos de dados com rostos humanos em 3 dimensões. Bora ver isso aí agora. À medida que os robôs humanoides se tornam muito mais avançados, um desafio curioso começa a surgir ali na frente. Como fazer uma máquina reconhecer e até reproduzir as expressões humanas de forma realmente natural? Sorrisos, microexpressões, movimentos sutis dos olhos e também da boca. Tudo isso faz parte da comunicação humana, mas é extremamente difícil de replicar em sistemas artificiais. Porém, agora pesquisadores chineses podem ter dado um passo bem importante nessa direção aí. Uma equipe liderada por cientistas da Academia Chinesa de Ciências desenvolveu um dos maiores bancos de dados faciais tridimensionais já criados. O projeto reuniu cerca de 200 mil escaneamentos faciais 3D em alta fidelidade, capturados diretamente de rostos humanos reais. Esses dados formam um enorme conjunto de informações geométricas que permite estudar com bastante precisão a estrutura do rosto humano. Diferente de sistemas tradicionais de reconhecimento facial, que dependem de imagens em 2 dimensões, esse novo modelo trabalha diretamente com nuvens de pontos em 3D. Nesse tipo de representação, o rosto não é apenas uma imagem com textura, mas sim uma coleção de milhares de pontos no espaço que descrevem a geometria exata da face. Para interpretar esses dados, os pesquisadores desenvolveram um modelo de inteligência artificial chamado de CFGAT. Ele foi projetado para analisar essas estruturas tridimensionais de forma muito mais eficiente. O sistema utiliza uma rede de atenção gráfica que consegue identificar variações bem sutis de curvatura no rosto, detalhes essenciais para detectar as expressões faciais e pontos de referência anatômicos. Na prática, isso permite localizar com muito mais precisão as regiões como olhos, nariz, boca e linhas de expressão, mesmo quando o rosto está em movimento, como é o normal de acontecer, né? Isso pode ter implicações bem importantes. Robôs humanoides, assistentes digitais e avatares virtuais poderão interpretar as expressões humanas de forma muito mais natural. Além disso, sistemas biomimétricos poderão se tornar muito mais precisos na identificação de pessoas. Bem, o banco de dados também inclui informações sobre expressões faciais dinâmicas em 4D, além de modelos tridimensionais completos do corpo humano. Meus amigos, no fundo essa pesquisa mostra algo bem interessante. Para que os robôs pareçam mais humanos, não basta apenas ensinar as inteligências artificiais a pensar. Também é preciso ensinar as máquinas a entender a geometria do próprio rosto e do corpo humano. Mas quanto mais avançadas as inteligências artificiais se tornam, surgem outras questões. Como é que elas atuariam em uma guerra nuclear, por exemplo? Bem, vamos ver agora isso aqui, ó. E um estudo recente revelou algo bem inquietante. Quando sistemas de inteligência artificial são colocados em cenários simulados de crise nuclear, eles tendem a escolher a escalada militar muito mais rápido que os humanos fariam. A pesquisa foi conduzida por Kenneth Payne, professor da King's College London, e colocou alguns dos modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo para poder participar de simulações estratégicas de guerra. Entre os sistemas, os mais famosos eram GPT 5.2, Gemini 3 Flash e Claude Sonnet 4. Cada modelo assumiu o papel de um líder mundial em uma crise internacional hipotética. Durante as simulações, as IAs precisavam analisar o cenário militar, prever o comportamento do adversário e tomar decisões estratégicas, exatamente como um governo faria em uma situação real. O resultado chamou bastante a atenção dos pesquisadores. Em cerca de 95% dos cenários, os modelos acabaram escolhendo usar ou sinalizar o uso de armas nucleares em vez de buscar negociações diplomáticas. As simulações incluíam disputas territoriais, crises de primeiro ataque e situações de sobrevivência de regimes políticos. Em cada rodada, a inteligência artificial precisava tomar 3 decisões principais: avaliar forças e fraquezas, prever o próximo movimento do adversário e escolher a sua própria ação. E havia um detalhe interessante: cada decisão tinha 2 partes, uma declaração pública, onde o modelo explicava a sua posição diplomática, e uma ação privada, que representava a estratégia real, o que realmente seria feito. E isso mostrou que algumas IAs chegaram a declarar publicamente que sim, as suas intenções eram bem pacíficas, mas por trás elas se preparavam secretamente para um ataque nuclear. Os pesquisadores também observaram diferenças de comportamento entre esses modelos. Alguns adotavam uma postura mais calculista e estratégica, já outros se tornavam extremamente agressivos quando prazos ou pressões aumentavam. Em alguns casos, o comportamento parecia quase que imprevisível, alternando entre sinais de paz e ameaças de destruição. É fato sim que o estudo não significa que a inteligência artificial esteja pronta para tomar decisões militares reais,
mas ele revela algo bem importante. A lógica estratégica das máquinas pode ser muito diferente da lógica humana, apesar de ter sido feita por nós, seres humanos, né? E à medida que a inteligência artificial começa a influenciar as decisões políticas, militares e as econômicas ao redor do planeta todo, entender como essas máquinas pensam pode se tornar uma das tarefas mais importantes da nossa era. Felizmente, nem todas as aplicações da inteligência artificial apontam para cenários de conflito. Muitas delas já estão sendo usadas para resolver os desafios muito mais práticos, como por exemplo, uma das maiores perguntas da mobilidade moderna: será que um carro poderia gerar a sua própria energia para poder rodar por aí? A empresa Aptera, sediada em San Diego, anunciou o início da produção em massa do seu primeiro veículo elétrico movido à energia solar. O modelo acaba de sair da linha de montagem da empresa, marcando a transição de protótipos artesanais para um processo industrial estruturado. A nova linha de produção foi projetada em 14 estações de montagem, permitindo construções repetitivas, controle de qualidade e preparação para a fabricação em escala. Esses primeiros veículos não serão vendidos imediatamente. Eles fazem parte de uma linha de validação, usada para testar os carros em condições extremas antes de entregar aos clientes. Os testes incluem avaliações térmicas, testes de frenagem e até testes destrutivos, etapas essas que são necessárias para a certificação regulatória e aprovação da Agência Ambiental Americana. Mas o que realmente chama a atenção nesse projeto é o conceito do veículo. O carro possui painéis solares integrados na carroceria, que são capazes de gerar energia diretamente do sol. Segundo a empresa, em condições ideais de iluminação, os painéis podem adicionar até 38 km de autonomia por dia, sem necessidade de carregamento da tomada. Ou seja, para muitos deslocamentos urbanos, o veículo pode funcionar praticamente sem precisar ser recarregado. E mesmo quando precisa de energia adicional, o desempenho continua bem impressionante. O modelo oferece até 643 km de autonomia, com carregamento rápido em menos de 1 hora. E a empresa já até planeja uma versão futura capaz de alcançar mais de 1.600 km de alcance total. Apesar de parecer um projeto experimental, a demanda já existe. A Aptera afirma ter recebido quase 50 mil reservas, representando um potencial de mais de 2 bilhões de dólares em vendas. E enquanto novas tecnologias começam a transformar o transporte, outras estão mudando completamente a forma como as cidades monitoram a segurança e a emergência. E em alguns lugares do mundo, drones já estão sendo usados como os novos olhos no ar. O Batman chegou por ali. Imagine uma situação de emergência acontecendo em uma pequena cidade isolada, e a primeira resposta aérea não vem de um helicóptero tripulado, mas sim de um drone que decola automaticamente do telhado de uma delegacia, e ele é pilotado por um operador localizado a quase 600 km de distância. É exatamente esse experimento que está sendo testado agora mesmo lá na Austrália. A polícia do estado de Nova Gales do Sul iniciou um projeto piloto chamado Power Rural, criado para melhorar o tempo de resposta em regiões rurais e cidades pequenas. O campo de testes é a cidade de Mowry, com pouco mais de 7 mil habitantes, localizada a 600 km de distância ao noroeste de Sydney. Ali, os drones foram instalados no telhado da delegacia local. Eles ficam dentro de uma estação automatizada, que é capaz de abrir, lançar a aeronave, acompanhar a missão, pousar e recarregar a bateria, tudo sem intervenção humana no local. Mas o detalhe mais impressionante está no controle. Os drones são operados por pilotos certificados que estão em um centro de operações em Sydney. Isso é centenas de quilômetros do local da instalação dos drones. A partir dessa central, os operadores recebem transmissões de vídeo ao vivo das aeronaves que podem acompanhar os incidentes em tempo real. Ao mesmo tempo, os policiais que estão nas ruas recebem exatamente as mesmas imagens. Isso cria uma espécie de visão aérea compartilhada da operação. Segundo a polícia australiana, essa é a primeira vez no país que drones policiais são operados totalmente de forma remota, ou seja, sem nenhum piloto presente no local. Os equipamentos utilizados são os drones DJI Matrix 4 3D, que são equipados com câmeras de alta resolução e sistemas avançados de imagem. Eles podem ser acionados em poucos minutos quando ocorre um incidente. Durante um arrombamento, por exemplo, a aeronave pode sobrevoar a área e fornecer uma visão completa da situação para os policiais em terra. Esse recurso também está sendo utilizado para rastrear veículos roubados, dessa forma permitindo que a polícia acompanhe o deslocamento do suspeito ali do alto. Com isso, muitas vezes é possível evitar as perseguições de alta velocidade, que representam riscos tanto para os policiais quanto para a população. Hoje é um drone. E no futuro próximo? Será que os céus das nossas cidades estarão cheios de olhos eletrônicos observando tudo em tempo real? A resposta é bem óbvia, né? Bem, vamos focar agora então em robôs escondidos dentro de uma das máquinas científicas mais complexas já construídas pela humanidade, o Grande Colisor de Hadrons. Localizado no CERN, na fronteira entre a França e a Suíça, o Grande Colisor de Hadrons possui 27 km de túneis subterrâneos onde partículas são aceleradas quase que a velocidade da luz. Mas manter uma máquina desse tamanho funcionando não é uma tarefa simples.
Dentro existem tubulações extremamente estreitas, onde passam os feixes de partículas. Esses tubos operam em condições extremas, temperaturas próximas a menos de 271 graus, quase o zero absoluto. Isso acontece em um ambiente de ultravácuo. Qualquer pequena deformação ou falha nesses componentes pode comprometer experimentos científicos que são extremamente delicados. O problema é que inspecionar essas estruturas manualmente é um processo demorado e caro. Muitas vezes seria necessário desmontar partes inteiras do acelerador apenas para verificar um pequeno defeito. Para resolver esse desafio, engenheiros do Centro de Robótica RACE da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido desenvolveram um robô muito curioso, um pequeno dispositivo de apenas 20 centímetros de comprimento que é apelidado de Pipe Inner. Por causa do seu formato alongado e ágil, muitos já estão comparando a um rato robótico. O robô foi projetado para se mover autonomamente dentro das tubulações do colisor. Ele passa por espaços de apenas 3,7 centímetros de largura. Durante a inspeção, ele captura imagens de alta resolução de cada módulo da estrutura interna do acelerador. Essas imagens são analisadas por algoritmos de inteligência artificial treinados com dados reais do próprio LHC. O objetivo é identificar pequenas deformações ou anomalias antes que elas se tornem problemas maiores. O Pipe Inner foi projetado para percorrer até 6 km com uma única carga de bateria, realizando longas missões de inspeção automaticamente. Se o sistema detectar alguma falha, o robô retorna automaticamente ao ponto de partida e informa exatamente onde está o problema dentro da estrutura do colisor. E esse pequeno robô revela algo curioso sobre o futuro da ciência. À medida que as máquinas humanas se tornam cada vez maiores e mais complexas, às vezes a melhor solução não é construir algo ainda maior, mas sim algo extremamente pequeno, que é inteligente o suficiente para explorar os lugares onde ninguém mais consegue chegar. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, tá? Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na tua tela. Obrigado mesmo, tá? Valeu, tchau, tchau.